Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Loja de Antiguidades Tsukomodo. Volume 01. Parte 03. Capítulo 3. Memórias e anotações. A palavra memória significa experiência passada retida na mente. A definição científica diz: informação proveniente de fora do corpo humano, armazenada dentro do corpo humano através da cópia dos dados nas sinapses da rede neural biológica. Mas saber disso não melhora em nada a minha memória. Se eu considerar as consequências de uma memorização deficiente, bem, o resultado dos exames se torna uma situação muito desagradável. Diferentemente das provas simuladas nacionais que testam seu conhecimento, as provas intermediárias e finais avaliam se você prestou atenção durante as aulas. Boas notas não significam muito para mim. Estou bem contanto que consiga evitar provas de recuperação. Decorar os livros escolares já é suficiente para me sair bem. Só que é exatamente isso que é tão terrível e difícil de realizar. Não existem métodos mais fáceis para memorizar as coisas. Pensando bem, ouvi dizer que você consegue memorizar qualquer coisa se escrever em um bilhete e comê-lo. Uma vez tentei isso para uma prova. E, como consequência, sofri de dor de estômago. Por que abordo este assunto? Bem, porque um professor, que já havia terminado de corrigir nossas provas, fez um certo comentário quando eu estava saindo. O exame suplementar abrangerá os mesmos assuntos. Prepare-se adequadamente. Muito bem. O jantar de hoje é uma pilha de memorandos. Mas onde é que eu os encontro? Fotocópias também contam? Minha mãe faleceu no hospital após cair da escada em casa. Morte por acidente. Sua morte foi amenizada com essas 3 palavras. Mas eu tinha visto a verdade. Eu vi. Através de uma fresta na porta do quarto em que eu estava trancado, eu vi. Com as bochechas inchadas e sem roupas, eu vi. Eu vi empurrá-la para baixo. Tentei desesperadamente conseguir uma audiência, mas ninguém acreditou em mim. A verdade vai desaparecer e ser esquecida. Eu também vou esquecer em breve. Tenho uma memória ruim, então vou esquecer. Eu não quero. Não devo. Então eu anotei. Num caderno que minha mãe me deu certa vez, junto com o conselho de que eu deveria anotar tudo aquilo que eu absolutamente não queria esquecer. Não era apenas uma lembrança dela. Era um caderno especial, diferente dos que eu costumava usar, cujo conteúdo jamais esqueço. Portanto, eu gravei. Para não me esquecer, gravei. Registrei a verdade por trás da morte da minha mãe. Tem alguém aqui. Nossa, pode ser ele. Ele vai destruir isso se encontrar. Eu esqueço se ele fizer isso. Eu não quero. Não devo. A porta abriu-se lentamente. Foram as mãos dele. Afinal, ele tinha vindo. Fechei o caderno e procurei um lugar para escondê-lo. No entanto, não consegui decidir por um lugar, pois nenhum parecia adequado. A porta ainda estava sendo aberta. Com o olhar, comparei o caderno que continha a verdade sobre sua morte com a porta que se abria lentamente. Não havia tempo. Arranquei a página que acabará de escrever, enfiei-a na boca e engoli-a de uma vez. Escondi a verdade sobre a morte dela no meu estômago. Agora eu não vou esquecer. Eu jamais esquecerei isso pelo resto da minha vida. Pouco tempo depois de acordar, eu estava tão confuso que não sabia onde estava. Senti como se minha consciência tivesse ficado presa entre o sonho e a realidade. Depois de contemplar os padrões no teto de madeira por alguns instantes, minha mente ficou mais clara. Levei mais alguns minutos para perceber que morava ali. Fragmentos das minhas memórias de antes de acordar ainda estavam na minha cabeça. Eu tive um sonho. Mas, nesses poucos minutos, eu havia me esquecido do que se tratava. A lembrança do sonho desapareceu, deixando-me com uma sensação incômoda. Que tipo de sonho foi esse? Essa lembrança não iria voltar. A menos que eu fizesse uma anotação, não conseguiria me lembrar de memórias que haviam desaparecido. De novo. Como sempre, não conseguia me lembrar das coisas que queria lembrar, mesmo que eu não conseguisse esquecer as coisas que queria esquecer. Tive dificuldade em lidar com a frustração da minha impotência. Enterrei o rosto no travesseiro e me cobri com o cobertor, me encolhendo na escuridão. No instante em que minha visão escureceu, um milagre aconteceu, acompanhado da sensação de faíscas voando. Eu me lembrei do meu sonho. Era um sonho do meu passado. Ao mesmo tempo também respondeu à minha pergunta. Finalmente percebi por que não conseguia esquecer. Devido aos exames, não houve aulas à tarde. Apesar de tudo, eu era apenas um estudante e naturalmente ia à escola. Como ia à escola, naturalmente também assistia às aulas. Como assistia às aulas, naturalmente também tinha que fazer provas quando chegava a hora. E como tinha que fazer provas, naturalmente também tinha que fazer provas de recuperação. Certo. Naturalmente. Ignoro qualquer opinião que diga o contrário. Enfim, fui à loja um pouco mais cedo, mesmo que meu turno estivesse marcado para a noite, como sempre. Planejava estudar para a prova suplementar do dia seguinte. Será que não sou diligente? Para minha surpresa, porém, havia um cliente. Era extremamente raro haver alguém presente além da dona, Tovako-san, ou da minha colega de trabalho, Saki. A falta de clientes na loja era algo que se podia considerar normal. Alguém poderia perguntar, que diabos? Mas eu já me cansei dessa pergunta. Pela aparência, a cliente inesperada aparentava ter pouco mais de 20 anos. No entanto, sua presença fazia parecer um pouco mais velha. Ela parecia frágil ou insegura de alguma forma. A expressão triste em seu rosto pode ter reforçado essa impressão. Ouvindo-a sentada a uma mesa que estava à venda, uma mesa falsa com a capacidade de manter tudo em cima dela mesmo quando virada de cabeça para baixo, como os jovens da Era Show adoravam fazer, estava Tovako-san. Desde quando oferecemos aconselhamento? Naquele instante, Saki saiu da sala de estar com uma bandeja de chá preto e nossos olhares se cruzaram.
É bem raro termos um cliente, né? É um conhecido de um conhecido da Tovako-san. Pensei em pedir a ela também um chá preto, mas sem me dar a oportunidade de apreciá-lo, Tovako-san me chamou com um gesto. Você chegou na hora certa. Tokiya, sente-se. Eu não sabia qual era o momento certo, mas obedientemente me sentei ao lado dela. A mulher do outro lado me cumprimentou com um aceno de cabeça, mas pareceu um pouco perplexa. Esta é minha funcionária temporária. E está Etsuko Wajima, apresentou-nos Tovako-san. Ela veio aqui por causa de um problema. Junte-se a mim para ouvi-la. Ela adorava pechinchar por uma relíquia que estava de olho, mas aparentemente estava cansada de ouvir os problemas de alguém e planejava me passar a tarefa. Embora eu não tivesse experiência suficiente para aconselhar uma mulher adulta, eu não era tão imaturo a ponto de recusar. Tudo bem, me desculpe, mas posso pedir que você comece tudo de novo? Etsuko-san assentiu com a cabeça sem parecer ofendida e começou calmamente. Para falar a verdade, há algo que simplesmente não consigo esquecer. Tenho uma memória ruim e frequentemente esqueço as coisas. Isso se deve ao dano cerebral que sofri em um acidente de trânsito quando era jovem. Sem saber o que dizer, acenei vagamente com a cabeça. Ela continuou como se nada tivesse acontecido. Não me lembro absolutamente de nada antes do acidente. As lembranças logo após o acidente também ficaram muito vagas. Não me lembro de quase nada daquele período. Aparentemente, a parte do cérebro responsável pela minha memória foi danificada no acidente. Além disso, não esqueço apenas o meu passado, mas também sou muito esquecida de tudo, disse ela, dando alguns exemplos para ilustrar. Esqueço imediatamente coisas como rostos ou a localização de lojas que frequento. Às vezes esqueço de sacar dinheiro no banco ou de embrulhar as compras, mesmo tendo recebido o troco. Uma vez estava procurando algo, mas esqueci o que estava procurando. É assim desde criança e por causa disso eu era frequentemente repreendida. No ensino fundamental, por exemplo, bati o recorde de esquecer algo por uma semana inteira. Ou foram 2 semanas? Não, 3 semanas. Ela falava de forma bastante pausada, ou talvez até de outro mundo. Aliás, ela levou 5 minutos inteiros para explicar tudo até agora. Isso já dá uma ideia de quão lenta, quer dizer, quão pausada era a maneira como ela falava. Lancei um olhar de soslaio para Tovako-san, mas ela praticamente ignorou a explicação. Para ela, aquele ritmo e aquela natureza deviam ser difíceis de suportar. De repente, a mulher tirou um laptop da bolsa e começou a pesquisar algo. O que era tão importante a ponto de fazer você parar e pesquisar? Foi no ensino médio. Agora me lembro. Ao que tudo indicava, ela havia verificado isso. Será que ela havia armazenado seu histórico pessoal naquele laptop ou algo assim? Sinceramente, eu não liguei. Para começar, ela não se lembrou da parte errada. Mas não é como se eu me esquecesse de tudo. Consigo memorizar coisas como a tabuada ou como comprar ingressos. A amnésia envolve apenas o esquecimento de parte das experiências, como memórias, mas não inclui o conhecimento em si. Além disso, a memorização em si não diminui, portanto, novas memórias são retidas normalmente. Aparentemente, é como se o caminho para as antigas memórias estivesse sendo bloqueado. No caso dela, pode ter sido algo semelhante. De qualquer forma, certa vez minha mãe, preocupada comigo, me disse que eu poderia memorizar coisas se as escrevesse em um bloco de notas e o comesse. Quando experimentei, realmente consegui memorizar todo tipo de coisa. Desde então tenho comido bilhetes para combater meu esquecimento. Consigo manter as coisas na cabeça por bastante tempo graças a isso. Um grande progresso, não é? Como se eu me importasse. Então, sim? Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Etsuko-san estava segurando a bochecha e inclinando a cabeça distraidamente. Olá? Perguntei novamente e ela olhou para o meu rosto. Com licença, mas do que eu estava falando mesmo? Posso ir para casa agora? E foi aí que você parou. Tive o trabalho de repetir o que ela havia dito. Entendi, disse ela, batendo palmas com um sorriso radiante. Então, qual é a sua preocupação que o traz aqui hoje? Sim, escute, por favor. Como eu disse, ainda estou memorizando coisas comendo memorandos, e essas memórias desaparecem depois de um tempo, mas há uma memória que simplesmente não consigo esquecer. Eu realmente quero, mas não consigo. Este é o caderno que mencionei. Com essas palavras, Etsuko-san apontou para um caderno sobre a mesa. Era macio ao toque, de alta qualidade e tinha uma encadernação em papel japonês. Tirando isso, era um caderno A4 comum e sem graça, com páginas em branco sem pauta. Se eu tivesse que dizer se parecia apetitoso ou não, bem, não parecia. Mas isso não era problema nenhum. Sem saber como reagir, olhei para o lado. Tovako-san acenou com a cabeça. Foi então que percebi que aquele caderno era uma relíquia. Uma vez, um conhecido meu me mostrou isso. Provavelmente não há dúvidas. Que tipo de poder ele tem? Você não esquece nada do que anota nele. Tudo que está escrito ali permanece na sua memória, não importa quanto tempo passe palavra por palavra. Resumindo, acho que ela escreveu algo lá e não consegue mais esquecer. Uma vez que você tenha escrito algo, é realmente impossível esquecê-lo? Não, basta apagar para revogar o efeito. Você pode usar uma borracha ou simplesmente riscar. Então é uma tarefa bem simples. Se ela não conseguisse esquecer aquela lembrança, bastava apagarmos o texto correspondente. Sabe como é? Ela suspirou e me mostrou o caderno aberto. Vi vestígios de páginas arrancadas. Ela comeu o bilhete. Exatamente, a mulher concordou com a cabeça. Um caderno que permite que você se lembre de tudo que escreve nele. Um caderno que permite esquecer algo se você apagar. E o que aconteceria se alguém comesse uma página? Sei lá, ninguém nunca tentou, explicou Tovako-san secamente. Mas, meu Deus, é a primeira vez que ouço falar de alguém que comeu uma relíquia. A gente nunca sabe o que acontece na vida, e é isso que a torna divertida. Engolir um memorando não é novidade.
A ideia de que comer um memorando permite lembrar de tudo o que foi escrito nele é apenas uma superstição inventada por algum idiota quando estava encurralado pelas provas. Mas há pessoas que precisam recorrer a esse tipo de superstição, e eu sou um exemplo disso. Ela também era uma dessas pessoas. E no caso dela, por acaso ela havia comido um memorando de uma relíquia. Normalmente é um item muito simples. Você se lembra do que escreveu e se não precisar mais, basta apagar, disse Tovaku-san. Se apagar resolver o problema, talvez ela se esqueça quando digerir o bilhete? Sugeri. A menos que ela já tenha comido hoje, já deve ter sido digerido há muito tempo. Então talvez na Shiarg. Estamos comendo. Saki me acertou com uma bandeja. Com razão. Estávamos almoçando um pouco tarde. Espaguete com ovas de bacalhau caseiro da Saki. Apenas eu, Saki e Tovaku-san estávamos sentadas à mesa do almoço. Tínhamos anotado as informações de contato de Etsuko-san e a despedido. O próprio caderno ainda estava aqui, pois iríamos investigá-lo. Etsuko Wajima-san, 21 anos. Ela havia recebido o caderno de sua mãe quando era jovem e foi instruída a anotar tudo o que não quisesse esquecer. Não sabíamos como sua mãe havia obtido o caderno, nem se ela tinha conhecimento das relíquias, mas, no mínimo, parecia estar ciente de seu poder. Ela havia falecido há 10 anos. Aparentemente escorregou na escada e caiu gravemente, o que resultou em sua morte. Seus pais eram divorciados, então o pai não estava presente. Não consegui obter detalhes sobre seu ambiente familiar, mas imaginei que fosse bastante complicado. No momento, ela morava sozinha. Seu endereço ficava a cerca de 3 estações daqui. Isso era tudo o que sabíamos sobre ela. Ela se lembra de coisas assim, né? Apesar da memória fraca, ela conseguiu nos contar essas coisas com bastante facilidade. Bem, para parte disso ela usou o computador, claro. Lembre-se de que existem 2 fatores que você precisa distinguir. Caso contrário, você ficará confuso, disse Tovaku-san. Eu já sou. Então, a que fatores você se refere? Primeiro, ela perdeu a memória devido a um acidente, o que tornou suas lembranças posteriores ambíguas e incertas. O outro? Perguntei. Ela é simplesmente esquecida por natureza. Sim, ela era bem cabeça de vento. Olhei para Saki. Ela também não era meio avoada, de certa forma? O quê? Ela olhou para mim sem expressão ao perceber meu olhar. Não, nada. Voltei-me para Tovaku-san. Eu também não sou especialista nessa área, então estou me baseando no conhecimento geral e em minhas próprias suposições, começou ela. O cérebro humano tem memória de curto prazo e memória de longo prazo. Além disso, esta última consiste na memória episódica, usada para recordações, e na memória semântica, usada para conhecimento factual. Nada disso é novidade para você, certo? Certo. Nunca ouvi falar disso. O acidente provavelmente afetou sua memória de longo prazo. Acho que é verdade que ela não se lembra de quase nada do passado, mas no computador ela tem uma quantidade razoável de dados que preenchem as lacunas. É por isso que ela se lembra da mãe, por exemplo. Então o disco rígido do computador dela está complementando o cérebro dela? E quanto ao motivo de ela esquecer de sacar dinheiro no banco e ter esquecido coisas durante o ensino fundamental, bem, ela é distraída. Não é só com ela, essas coisas podem acontecer com qualquer um. Afinal, todo mundo esquece o que sabe a curto prazo em poucos minutos. A questão é que normalmente, você repete essas coisas mentalmente ou consulta um lembrete para armazená-las na memória de longo prazo. Uma pessoa distraída tende a negligenciar isso ou simplesmente se distrai com outra coisa. Isso significa que não consigo me lembrar de nada das aulas porque a informação nunca chega à memória de longo prazo? Afinal, eu não estudo em casa. Em sua explicação, ela misturou os danos à sua memória com seus esquecimentos, o que tornou sua história incoerente. Parece que ela mesma não percebeu isso. De qualquer forma, suspirou ela, o caderno relíquia a faz se lembrar das coisas sem levar em conta a estrutura de sua mente. Então, o que fazemos? Bem, acho que vou resolver o problema dela. Seria falta de educação deixá-la sozinha depois de aceitar seu pedido de conselho. Além disso, tem uma recompensa. Uma recompensa. A proporção é de 1h03, hein? É assim que nossas vendas estão ruins. Mas será mesmo necessário fazer alguma coisa? Afinal, ela anotou no caderno porque não queria esquecer. No momento ela quer esquecer, embora eu não saiba o que. Certo. No fim, não conseguimos descobrir o que ela queria esquecer. Ela pediu que não a pressionássemos, pois era algo privado. Aceitamos por enquanto, já que consideramos possível encontrar um jeito de esquecer mesmo sem saber o que esquecer. No entanto, eu estava um tanto interessado em qualquer coisa que pudesse ser difícil de lembrar. Dito isso, isso nunca aconteceu antes, então não há nada que possamos pesquisar. Vamos esperar para ver o que acontece. Concordo. Aliás, ela foi apresentada a você por um conhecido, certo? Sim. Que tipo de pessoa é esse conhecido? O que você quer dizer com que tipo? Não, eu só queria saber se é alguém como você. O que isso quer dizer? Bem, alguém que não só é fascinado por relíquias, mas por todo tipo de aberração, e que adora testá-las nos outros. Em outras palavras, um excêntrico que não consegue se adaptar à sociedade. Não me conte. Se você contar, um dos meus importantes funcionários temporários pode acabar morto. Ela preferia refletir sobre suas ações a se conter e não perguntar. Dito isso, eu não era tão estúpido a ponto de me colocar voluntariamente em perigo. Então, que tipo de pessoa é essa? Há apenas um velho amigo. Um chato que dá relíquias às pessoas por capricho, murmurou Tovaku-san com um olhar vago. Como a questão estava resolvida por hora, decidi estudar. Eu tinha uma prova suplementar no dia seguinte. A pressão foi suficiente para me deixar no clima. Se eu tivesse tido ao menos 1/10 da minha atual disposição na escola, não estaria sofrendo agora. Bem, eu sabia muito bem que isso era impossível. Suas provas não terminaram hoje? Perguntou Saki com um olhar observador. Lição de casa H.
Você teve que fazer uma prova de recuperação, não foi? Tovaku-san acertou em cheio. Bem, de qualquer forma era uma desculpa esfarrapada, já que eu nunca fazia a lição de casa. Você é bem excêntrico por querer fazer uma prova suplementar, comentou Saki em tom monótono. Eu teria rido dela se fosse sarcasmo. Mas no caso dela, aparentemente ela não sabia o que era uma prova suplementar. Aí está mais uma esquisita que não consegue se adaptar à sociedade. Mesmo tendo te ajudado tanto ontem, suspirou Tovaku-san. Você chama isso de ajuda? Admito que fazer isso como um teste e me fazer perguntas é uma forma perfeitamente válida de estudar, mas tenho a forte impressão de que eu estava apenas ajudando-a a passar o tempo. Muito bem, hora da repetição. Explique o efeito Doppler. Deixe-me pensar. É aquele balanço do campo quando uma ambulância passa ou quando se atravessa uma passagem de nível. Não me dê exemplos, diga-me a definição. Algo sobre a origem das ondas. As fórmulas. Bem, houve alguns. Essa foi uma questão que eu não consegui resolver depois de 3 tentativas outro dia. Claro que ela também estava na prova, mas eu tinha dúvida se a minha resposta estava correta. Como não consegui resolvê-la na loja, desisti quando a encontrei na prova. Tovaku-san soltou um suspiro profundo. Se suas notas caírem muito, não poderei permitir que você trabalhe aqui. Eles não estão altos o suficiente para cair. Não se faça de importante, seu idiota, disse ela, arrancando uma página do caderno relíquio por algum motivo. Aqui está. Pertence a outra pessoa, então não posso te dar tudo, mas uma página deve servir. Ela me jogou a página rasgada. Posso mesmo? Eu ficaria muito chateado se suas notas caíssem por causa da minha loja. Anote apenas as coisas que você não conseguir lembrar, não importa o que tente. De repente, pela primeira vez, ela me pareceu um anjo. Estudar nunca tinha sido tão eficaz na minha vida. Afinal, tudo me veio à cabeça assim que terminei de escrever. Pela primeira vez na vida me diverti estudando. Agora eu consegui aceitar a afirmação de que estudar era divertido se você se concentrasse. Anotei tudo que a prova cobria, escrevendo o menor possível. Não consegui colocar tudo na página frente e verso, mas foi o suficiente para não ir mal. Para minha surpresa, Tovaku-san preparou tonkatsu, para o jantar para me animar e me fazer vencer o exame. Ela era como uma mãe para o filho que tinha que fazer um exame de admissão. Era sempre a Saki quem preparava as refeições, então fiquei surpreso que a Tovaku-san realmente soubesse cozinhar. Ela não sabia lavar nem limpar, mas cozinhar era algo diferente para ela. Muito gostoso. Agora me vê com outros olhos? Tovaku-san gabou-se com um sorriso malicioso. Ok, vamos fazer alguns exercícios de repetição enquanto comemos. Pergunta: o que é o efeito Doppler? Um fenômeno que ocorre devido ao movimento relativo de uma onda e sua fonte, ou de uma onda e seu observador. A fórmula para calcular a frequência quando a fonte se aproxima do observador é... Dei um sorriso irônico como a Tovaku-san, e respondi com a mesma facilidade de quem recita a tabuada do 1. A resposta saiu com tanta fluidez que mal podia acreditar que era a minha boca. Consegui responder a quase todas as perguntas que Tovaku-san me fez, exceto aquelas que não estavam escritas na relíquia. Consegui. Meus preparativos estão perfeitos. Foi também a primeira vez que fiquei tão ansioso para fazer meus exames. 13 horas. Fui à loja de antiguidades Tsukumodo, falsa com meu caderno, uma lembrança da minha mãe. Conversei com Tovaku Setsu, a proprietária, e seus funcionários, Sakimaino e Tokia Kuruzu. Sobre o que falei, sobre mim, meu nome, meu endereço, meu número de telefone e minha idade. Meu acidente. Minha memória falha. O caderno. O que aprendi sobre o caderno? Confirmei que ele me permite lembrar de tudo que escrevo nele, como dizia minha mãe, e é conhecido como uma relíquia. Para esquecer, basta apagar ou riscar a seção correspondente. Mas não sei o que acontece com as sessões que eu como. Eles estão procurando uma maneira de me fazer esquecer a lembrança em questão. Deixei o caderno aos cuidados deles. Importante. No caminho para casa fiz minhas compras. O que comprei? Peito de frango, batatas e cebolas para o jantar. Além disso, lenços de papel e um pacote de escovas de dente. Para o jantar, preparei frango salteado com salada de batata, sopa de cebola e pão francês. Depois de ter escrito meu diário até aquele ponto, respirei fundo. Chamei de diário, mas na verdade, você poderia dizer que eu rastreei minhas memórias. Depois de escrever tudo o que havia acontecido naquele dia, antes que as lembranças se dissipassem, copiei o texto para o meu computador. Fiz isso para me ajudar a lembrar dessas coisas caso eu me esquecesse delas no futuro. Quanto ao texto que eu havia escrito em um bilhete, eu ia comê-lo para que minhas lembranças durassem mais. Eu costumava comer esses bilhetes que me eram distribuídos no almoço, no jantar e antes de dormir. Dizem que comer bilhetes para lembrar das coisas é superstição, mas para mim já havia se tornado um hábito, pois eu fazia isso desde criança por ordem da minha mãe. Os cadernos que eu usava eram cadernos comuns, que se compram em qualquer loja, e não a relíquia que ela me legou. Como tudo também estava armazenado no meu computador, eu usava esses cadernos, a menos que fosse algo que eu quisesse lembrar a qualquer custo. Peguei um pouco de água e arranquei a página do caderno. Depois amassei-a, o que tornou um pouco mais fácil de comer. Antes eu costumava vomitar ou ter dor de estômago, mas agora já tinha me acostumado. Molhei a página em água e coloquei-a na boca. O gosto não era nada agradável, mas continuei mastigando para amolecê-la. Antes eu costumava misturá-lo nas minhas refeições, mas ultimamente não tenho conseguido mais fazer isso. O sino tocou. Parei de mastigar e engoli a página de uma vez. Enxaguei com a água que me restava e fui em direção à entrada. Foi Hideki-san quem chegou do trabalho. Ei, bem-vindo de volta.
Hideki-san entrou e eu o recebi com um sorriso. Ele era meu noivo e eu ia me casar em breve. Nos conhecíamos desde a infância e depois de seguirmos caminhos separados por um tempo, nos reencontramos e começamos a namorar. Ah, estou morrendo de fome. O jantar está pronto? Sim, já está preparado. Só preciso aquecê-lo. Ele morava na casa ao lado da minha e sempre vinha jantar depois do trabalho. Por isso, eu não podia mais misturar as notas musicais dele nas minhas refeições, mas não me importava. O que temos para hoje? Frango salteado com salada de batata, sopa de cebola e pão francês. Ainda bem que me lembrei. Poderia me trocar o pão por arroz? Sobraram algumas coisas de ontem, vou esquentar para você. Preciso adicionar isso à minha dieta e comer antes de dormir. Com esses pensamentos em mente, peguei uma frigideira para fritar o peito de frango. Depois do jantar, nos acomodamos e assistimos à TV. Quando preparei um chá para nós e voltei da cozinha, Hideki-san tocou no assunto. No caminho para cá, ouvi nossos vizinhos comentando sobre uma pessoa suspeita que estava rondando esta área. Realmente? Sim. Não se esqueça de trancar a porta quando sair, ok? De fato, isso era um assunto sério para mim, pois eu frequentemente me esquecia de trancar a porta. Qual é a aparência dele? Perguntei, pois saber suas feições me ajudaria a identificá-lo. Espere um segundo. Preparei uma caneta e um caderno para não me esquecer. Como Hideki-san sabia do meu acidente e dos efeitos posteriores na minha memória, ele esperou pacientemente por mim. Disseram que é um homem de cerca de 50 ou 60 anos. Ele tem andado por essas redondezas usando um suéter e cobrindo o rosto com um boné. 50 ou 60. Um pensamento assustador me passou pela cabeça. Afasto esse pensamento imediatamente. Ele não deveria saber onde eu estava. Tinha que ser outra pessoa. Disse a mim mesma para parar de ter essas premonições inúteis. Isso lhe soa familiar? Você ouviu ou não? Ah, não. Eu só pensei que muita coisa se enquadra nessas condições. Pois bem, ele não considerava indivíduos suspeitos ou criminosos uma ameaça direta. Embora tenha tomado nota do caso, aparentemente não se incomodou muito e mudou de assunto. Enfim, há algo que eu queria te perguntar sobre a nossa cerimônia de casamento. Ah, sim? Você sequer se lembra da data? Claro, uma data me veio à mente, mas eu estava insegura demais para expressá-la em palavras. Não tinha confiança. Se eu estivesse errada, ele certamente ficaria ofendido. Deixando de lado minha memória falha, seria um absurdo esquecer algo tão importante. Eu sei, eu realmente sei, mas estava só brincando. Quer dizer, você não esqueceria disso, né? Ele riu sem demonstrar qualquer dúvida. Senti um remorso. Bem, um amigo meu está planejando fazer uma apresentação de slides para a recepção do casamento. Sabe, aquela coisa de mostrar fotos antigas. Para isso, eu gostaria de ter algumas fotos suas também. Onde vocês as guardam? Eles estão numa caixa de papelão naquela sala ali, eu acho. Vou dar uma olhada. Ah, não há pressa. Vamos escolher juntos outra hora. Concordo. E quanto aos seus convidados? Meu coração deu um salto. Tem certeza de que só quer convidar seus avós dentre seus parentes? Sim. Eu não mantenho muito contato com meus parentes, sabe? Me desculpe. Eu sei, você convidou muita gente. Não me importo, mas tem certeza de que não quer entrar em contato com seu pai? Sim. Me desculpe. Não, não se preocupe. Desculpe por estar te incomodando com isso. Tudo bem. Temos muito o que fazer. Hideki-san riu. Fui tomada por uma inquietação com medo de estragar o sorriso dele. No dia seguinte, havia outros 2 alunos na sala de aula, estudando desesperadamente com seus livros e anotações antes do início da prova suplementar. Deem o seu melhor, meus amigos. Lutem até não aguentarem mais. Porque vocês não têm escolha. Ao contrário de mim, eu os observava por trás, exatamente como um certo coronel que certa vez disse, "Ah, que lixo humano", enquanto olhava para a multidão. Todos estão aqui? Perguntou o professor ao entrar pela porta dos fundos. Bem confiante hoje, não é? Disse ele ao perceber que eu não estava tendo dificuldades para fazer meus últimos preparativos. Parece que você já terminou tudo. Algo assim sim. Agora, se ao menos isso também acontecesse nos exames normais. Melhor não entrarmos nesse assunto. Hahaha, muito bem, então mostre-me o que você sabe, disse a professora, aparentemente tranquilizada pela minha autoconfiança. Ele distribuiu as folhas de exercícios para nós 3. Eu não tinha o menor medo do que me esperava do outro lado das folhas viradas. Hehehe. Sem problemas, minha querida professora. Recoste-se e deixe-me mostrar minha habilidade. Você tem 60 minutos. Pode ir embora quando terminar. A prova abrange os mesmos assuntos da anterior. Eu até facilitei um pouco as questões. Tente relaxar um pouco e você conseguirá usar todo o seu potencial. Você facilitou as coisas? Ah, minha querida professora, não havia necessidade disso. Bem, já que não estou sozinho, acho que você não tinha outra escolha. Permita-me agradecer em nome deles. Retribuirei a boa vontade demonstrada aos seus alunos com uma boa nota. Ok, vamos começar. Assim que ouvi o sinal de início, virei rapidamente o jornal. Muitas perguntas me vieram à mente. Decidida, apertei a caneta com mais força e ficou rígido. Como foi a prova? Perguntou Tovaku-san assim que entrei correndo. Eu a ignorei e comecei a procurar o material de estudo que havia usado no dia anterior. Bem-vindo de volta. Como foi? Saki também estava ansioso para saber. Não está aqui. Em lugar nenhum. Ei, onde está o bilhete rasgado que eu coloquei aqui? Observação? Sim. Olha, tinha um papel com as questões da prova, não é? Você não trouxe isso para a escola? Eu não tinha feito isso, pois não havia necessidade. Não está lá? Perguntou ela. Estou perguntando por que não é. Comecei a vasculhar a lata de lixo. No entanto, não encontrei o bilhete em que havia anotado o escopo do exame nos mínimos detalhes.
Parece que acabou como esperado, né? Tovaku-san riu, vendo minha tentativa de busca infrutífera. Com uma sensação de enjoo, insisti no assunto. O que isso quer dizer? Como esperado? Por como esperado, quero dizer que o resultado que eu esperava se tornou realidade. Não é isso que eu quero ouvir. Tovaku-san, você sabe onde está o bilhete, não sabe? Tovaku-san apontou para mim com um largo sorriso. Se eu tivesse, não estaria procurando, não é? Eu não o trouxe comigo. Eu sei que você não fez isso. Para ser exato, você não poderia. Ah, não, devo dizer que você fez, neste caso? Diga-me onde fica logo. Como eu disse, bem ali. Ela apontou para mim mais uma vez. Mais especificamente para o centro do meu corpo, meu estômago. E ou será que já está ali para ser mais exata? Corrigiu-se ela, apontando o dedo para o banheiro. Não acredito. Mas sim, incorporei aquele bilhete no tonkatsu de ontem. Você adorou, não é? Seu filé com sabor de relíquia, disse ela com um ar descarado. Então aprendemos que digerir um memorando tem o mesmo efeito que apagá-lo. Isso é um avanço. Foi por isso que ela preparou o jantar outro dia. Ela teve a audácia de me usar como cobaia de laboratório. Meninos de bem não abusam de um relíquio para passarem uma prova, sabia? Tovaku-san riu de forma provocativa e deu um peteleco na minha testa. Meu rosto empalideceu, branco acinzentado como um cadáver. Por coincidência, eu ia fazer uma segunda prova suplementar. Com a prova marcada para a semana seguinte, comecei a procurar uma solução para esse caso. Meu professor provavelmente achou que um dia não era suficiente. Ele me deu uma semana inteira para estudar. Ainda me lembro vividamente do sorriso furioso dele, parece estranho, mas era assim que ele era, quando se aproximou de mim com a minha folha de respostas em branco nas mãos. Aquele sorriso ia me assombrar nos meus pesadelos. Eu não ia esquecer aquele rosto tão cedo, mesmo sem um caderno mágico para me lembrar. Foi então que Tovaku-san e eu fizemos um acordo. Ela prometeu me dar uma página daquele caderno se eu resolvesse o caso. Desta vez, eu não ia cometer o erro de comer o bilhete de jeito nenhum. Não, não me diga para estudar. Eu não me daria ao trabalho de usar um caderno se pudesse tirar uma boa nota sem colar. De qualquer forma, em relação ao motivo pelo qual Etsuko-san não conseguia esquecer aquela lembrança específica. No meu caso, esqueci-me do texto quando comi e o digeri. Bastante óbvio agora que penso nisso, já que o texto foi apagado pelo ácido estomacal, afinal. Ela esteve lá ontem mesmo. Era muito improvável que sua memória ainda não tivesse sido digerida naquele momento, já que ela devia tê-la consumido pelo menos antes de anteontem. Então, por que ela não conseguiu esquecer mesmo assim? Só havia uma resposta possível. Ou seja, ela não tinha engolido aquele memorando. Ela alegou ter feito isso, mas sua palavra não tinha muito peso devido à sua memória fraca e ao seu esquecimento. Talvez ela tivesse confundido com algum outro pedaço que havia comido, ou simplesmente o tivesse guardado em algum lugar e esquecido de comê-lo. Se eu conseguisse localizar aquele memorando e apagá-lo, ela seria capaz de esquecê-lo. Portanto, decidi revistar a casa dela. Usando o endereço que Etsuko-san nos havia dado, Saki e eu fomos até a casa dela. O motivo de ter levado Saki comigo foi que pensei que poderia haver lugares onde um homem não deveria vasculhar, já que Etsuko-san morava sozinha. Passamos por uma escola primária fechada que nos serviu de ponto de referência e entramos na área residencial não muito longe dali. Não demorou muito para encontrarmos a casa em questão. Etsuko-san estava varrendo bem em frente à entrada. Quando a cumprimentei, ela inclinou a cabeça em resposta e disse: "Com licença, mas nos conhecemos. Eu sou Tokiya Kuruzu." Etsuko-san tirou um bloco de notas do bolso do avental e bateu palmas depois de consultar algo. Dei uma espiada e descobri que era uma espécie de lembrete com sua agenda do dia. "Bem-vindo. Estava à sua espera. Mas você se esqueceu." Antes que eu pudesse fazer esse comentário, um homem saiu da casa ao lado. Ele aparentava ter uns 20 e poucos anos e acenou para Etsuko-san quando a viu. Aparentemente capaz de memorizar pelo menos o rosto do vizinho, ela o cumprimentou com um sorriso. O homem olhou para Etsuko-san e depois para nós. Talvez parecêssemos uma combinação curiosa para ele. "Quem são eles?" Buscando uma resposta, Etsuko murmurou. Ela não sabia como dizer isso. "Somos da loja de antiguidades Tsukumodo. Viemos adquirir itens como antiguidades ou móveis antigos." No momento perfeito, Saki começou seu discurso de negócios. Esse era o padrão que costumávamos usar em situações em que precisávamos nos revelar. Afinal, não podíamos simplesmente dar a qualquer uma explicação sobre o que eram as relíquias. Se você também tiver interesse, fique à vontade para entrar em contato conosco. Não tenho nada de seu interesse. Embora não tenha desconfiado de nós, ele saiu rapidamente e não quis ter nada a ver conosco. Depois de ver que ele tinha virado a esquina, Etsuko-san nos deixou entrar. Desculpe a bagunça. Essa não era uma frase vazia. De fato, havia pilhas de caixas de papelão no corredor e coisas do tipo. No entanto, não era como se ela tivesse negligenciado a limpeza da casa. Ainda não organizei tudo desde que me mudei para cá. Agora entendi por que havia caixas de papelão no corredor e na sala de estar. Ao mesmo tempo, a probabilidade de ela ter deixado o pedaço de papelão em algum lugar e esquecido aumentou. Ou talvez ela o tivesse perdido enquanto arrumava as coisas depois da mudança. Certo, vamos começar então? Como não podíamos simplesmente dizer a ela: "Você não comeu o memorando, mas o deixou em algum lugar", dissemos que ela poderia ter outra relíquia que a fez se lembrar. Embora ela possuísse uma, não tinha conhecimento da relíquia até ouvir falar dela por nós, então acreditou em nós com bastante facilidade. Etsuko-san morava sozinha em uma casa de 2 andares. A julgar pelas manchas nas paredes e pelas marcas nas colunas, o prédio não era novo. Para ser sincero, eu não fazia ideia de por que ela se mudaria para uma casa assim em vez de um apartamento. Depois de termos sido conduzidos à sala de estar, decidimos começar por fazer algumas perguntas. "Essa lembrança ainda está lá, não é?" "Sim." Minha tênue esperança de que ela já tivesse esquecido foi destruída num instante.
Certo, então você poderia nos contar o que tem acontecido ultimamente? Mais especificamente, você fez algo especial durante a última semana? Especial. Etsuko-san abriu seu laptop e revisou suas ações desta semana. Você se esquece até de coisas que aconteceram há apenas uma semana? Perguntei. Nem tudo, mas partes. A propósito, o que você está sempre digitando no seu computador? Um diário, escrito diariamente. A meu pedido, ela me deixou dar uma olhada. Havia pastas para cada ano e mês, e dentro delas havia vários arquivos de texto, um para cada dia. No início eu usava diários de verdade, mas eles se multiplicaram tanto que ficou incômodo carregá-los para todos os lados. Por isso, passei a usar um computador. A julgar pelo tamanho do arquivo, as anotações do diário dela eram muito longas. Bem, há uma semana eu levantei às 7 da manhã. Depois tomei café da manhã. Comi torradas, ovo frito e salada. Também tomei um pouco de chá preto. Você não precisa nos contar essas coisas. Quão detalhadas eram suas anotações? De qualquer forma, esse tipo de informação não nos era muito útil. Você foi a algum lugar durante esta semana? Perguntei. Etsuko-san navegava em seu computador. Só quando fiz minhas compras e talvez quando fui à sua loja para pedir alguns conselhos. Você levou o caderno Relic com você para fazer suas compras? Não. Como regra básica, não carrego comigo. Apenas meu computador e talvez um bloco de notas. Isso elimina a possibilidade de ela tê-lo deixado cair em algum lugar. A propósito, quando você se mudou para cá? Recentemente. No início do mês, disse ela, olhando para o computador. Sim, no início do mês. Há cerca de 2 semanas. Então acho que também devo perguntar sobre a mudança dela. Naquele instante, Saki fez uma pergunta. Afinal, quando foi que você engoliu o memorando? Certo, eu não tinha feito essa pergunta. Tinha me escapado da memória porque eu tinha certeza de que ela não tinha comido. Com essa informação, sabíamos até quando ela recebeu o memorando e podíamos investigar as ações da Etsuko-san depois disso. Fui insensível, não estava em posição de falar mal da Etsuko-san. Espere um momento, por favor. Ela começou a procurar no computador. Ela tinha aberto várias pastas, então a busca estava demorando. Ela provavelmente não fazia ideia de onde estava. A propósito, você comeu isso depois de se mudar para cá, certo? Se ela tivesse comido, ou melhor, rasgado, o bilhete antes de se mudar, a idoneidade da casa anterior também seria questionada. Se o bilhete tivesse ido parar no lixo, mas saído ileso, aí já estaríamos sem saber o que fazer. Não antes. Na sua casa anterior, isso me atrapalhou. Para minha surpresa, no entanto, Etsuko-san balançou a cabeça negativamente. Não, eu comi aqui. Mas você não acabou de dizer que comeu isso antes de se mudar para cá? Sim, ela me perdeu. Mas quando foi isso, afinal? Não precisa consultar. Só mais ou menos. Uma semana. Não, um mês atrás. Não, ela balançou a cabeça negativamente. Há 10 anos. Segundo a explicação que nos deu, ela morou nesta casa até 10 anos atrás, mudou-se para outro lugar e retornou recentemente. Mas ela tinha comido aquele bilhete há 10 anos. Ou seja, quando ainda morava aqui. O que seria daqui a 10 anos com 2 mudanças nesse meio tempo? É claro que não tínhamos ideia de onde estava aquele pedaço de papel. Demos uma olhada na casa só para termos certeza, mas naturalmente nossa busca não deu em nada. Deveríamos incendiar a casa e apagá-la de vez? Você perdeu a cabeça? Eu respondi rapidamente, estava só brincando, quando Saki me repreendeu. Embora eu estivesse falando meio sério. Tínhamos entrado no quarto da Etsuko-san e ainda estávamos procurando o bilhete. Era um quarto completamente comum, com uma escrivaninha, uma estante e um guarda-roupa, além de uma cortina na janela. Havia vários post-its no guarda-roupa indicando o que havia dentro. Ela provavelmente tinha desenvolvido seus próprios truques para o dia a dia. O que me intrigou foi a presença de caixas de papelão. Pedi para Saki procurar na estante e na escrivaninha, enquanto eu fui procurar nas caixas de papelão. Eu já tinha a permissão da Etsuko-san. Abri uma das caixas e tirei um álbum de dentro. Como ela não se importou que olhássemos, dei uma olhada rápida. Bonitinho. Não estamos aqui para brincar, reclamei para Saki, que estava espiando o álbum por cima do meu ombro, mas mesmo assim continuamos a folheá-lo. Tudo começou com fotos de um bebê, e o projeto registrou seu crescimento gradual até se tornar uma menina. Por volta da época em que entrou para o ensino fundamental, ela começou a se parecer com a pessoa que é hoje. E naquela época ela ainda tinha seus pais, tanto paternos quanto maternos. Havia também uma foto dela no hospital. Ela estava lá com uma bandagem na cabeça e um buquê de flores nas mãos. Estava cercada por um médico e enfermeiras. Provavelmente era uma foto da sua alta e a única daquele momento. Algumas páginas depois, o pai dela desapareceu das fotos. Já haviam se passado alguns anos desde o acidente. Apenas sua mãe permaneceu ao seu lado. Não houve um grande intervalo entre o divórcio e o falecimento de sua mãe, após apenas algumas fotos. Seus pais foram substituídos por um homem e uma mulher idosos nas imagens. Eu suspeitava que fossem os avós de Etsuko-san que a haviam acolhido. Eles apareciam nas fotos de sua formatura do ensino fundamental, médio e colegial, bem como em sua festa de maioridade. Pareciam um casal de idosos bondosos. Voltei à última foto dela com os pais. Isso foi há cerca de 10 anos, quando ela estava no ensino fundamental. Imediatamente me lembrei dele quando ela me disse que o havia usado 10 anos atrás. A morte acidental de sua mãe, há 10 anos. A lembrança que ela havia registrado na relíquia 10 anos atrás.
Esses dois fatos não poderiam ser dissociados. Aquilo que ela queria esquecer certamente tinha alguma relação com a morte de sua mãe. Eu não tinha ideia do que exatamente ela havia gravado, mas eu duvidava muito que fosse algo agradável. Provavelmente havia mais coisas envolvidas. Algo que ela não podia contar a ninguém. Eu não tinha a mínima ideia do que era, quer dizer, eu tinha. Mas reprimi esse pensamento porque era um pensamento maluco e definitivamente não era algo para se dizer de forma leviana. Empurrei a caixa com os álbuns para o lado e puxei outro para mim. Estava etiquetado na lateral como diários. Você também pretende ler os diários? Vou apenas dar uma olhada por cima. Vou tentar ao máximo não ler nada. Eu tinha permissão, mas não tinha intenção de violar a privacidade dela. Dito isso, eu estava disposto a ler trechos que pudessem conter alguma pista. Peguei os diários. Eram todos de alta qualidade e tinham capa de couro, bastante extravagantes e maduros para uma criança do ensino fundamental usar. Os diários tinham um ano marcado na capa. Tudo começou há 15 anos, mais ou menos na época em que ela estava no primeiro ano do ensino fundamental. Imagino que ela tenha começado depois de sofrer um acidente, comentou Saki. Não admira que os diários fossem de alta qualidade e encadernados em couro. Para ela, as memórias registradas naqueles diários eram um tesouro insubstituível. Pelo menos foi o que os pais dela devem ter pensado quando as compraram para ela. Abri um dos diários e encontrei uma caligrafia desajeitada que não combinava com a beleza do diário. O tamanho das letras era extremamente irregular, havia erros ortográficos por toda a página e a gramática havia sido completamente ignorada. Era praticamente ilegível. No entanto, eu tinha certeza de que ela havia lido essas anotações repetidas vezes sempre que queria relembrar memórias antigas. As páginas estavam gastas pelo uso frequente, e havia lugares que tinham ficado molhados e secado, embora eu não soubesse se a causa era suor ou lágrimas. Com o passar do tempo, as anotações se transformaram em uma escrita propriamente dita. No entanto, fiquei surpreso com todos os detalhes. Não só continham os acontecimentos de cada dia, como também a que horas ela se levantava, o que comia, qual trem pegava, o que fazia e pensava durante o dia, e assim por diante. Portanto, o número de diários era bastante impressionante. Provavelmente, isso também serviu como uma espécie de reabilitação. Era difícil imaginar quanto tempo ela dedicava diariamente à escrita daqueles diários. Peguei outro diário, uma que foi escrita há apenas 10 anos. O período de tempo em que ela usou a relíquia. Com um toque de remorso, abri o diário. Entre outras coisas, continha um registro do dia do falecimento de sua mãe. Como sempre, começava com a hora em que ela acordou e o que comeu no café da manhã, e continha um relato detalhado de suas experiências na escola. No entanto, mencionava-se que ela havia sido repreendida pela mãe por negligenciar seu diário dessa vez. Aparentemente, ela havia brincado com os amigos em vez de ir direto para casa. Havia um toque de ironia no fato de sua mãe ter caído da escada justamente naquele dia. Além disso, aconteceu quando Etsuko-san estava escrevendo em seu diário. A anotação daquele dia parou por aí. Virei a página. Na entrada seguinte, ela escreveu sobre o falecimento de sua mãe no hospital e o velório que seria realizado. Mesmo depois disso, ela continuou escrevendo em seu diário sem perder um dia sequer. No entanto, não encontrei nada que ela pudesse ter querido esconder. Bem, se houvesse, ela não teria me deixado examiná-las livremente. Aquele texto que ficou incompleto naquele dia, como deveria terminar? Ou será que a continuação estava escrita na relíquia? E por que você não faz uma pausa? Etsuko-san me assustou, parando ao meu lado de repente. Mesmo tendo permissão, não pude deixar de me sentir um pouco constrangido ao fechar o diário. Você tem uma coleção de diários incrível. Sim, acabou sendo tanta porque eu continuei escrevendo, respondeu ela sem qualquer preocupação. Então, o que acha? Ah, o intervalo? Sim. Aceitamos a proposta dela e guardamos os diários de volta na caixa de papelão. Enquanto isso acontecia, fui tomado por receios. Será que podemos ajudá-la a apagar essa memória? Não sabíamos o que ela queria esquecer, mas não podia ser nada bom. Mas por mais que ela quisesse esquecer, e se fosse uma lembrança que devesse ser guardada? Posso te fazer uma pergunta? Sim? Por que você quer esquecer isso? Após um momento de silêncio, ela respondeu com uma expressão triste. Porque quero começar uma nova vida. Enquanto tomávamos uma xícara de café, estávamos fazendo uma pausa na sala de estar. Como já estávamos procurando há algumas horas, meu pescoço estava doendo. No entanto, minhas dúvidas foram em vão. Não encontramos nenhuma pista. As probabilidades eram contra nós de encontrarmos um pedaço de papel com 10 anos de idade. Mas ainda assim, por que Etsuko-san teve o desejo de esquecer essa lembrança justamente agora? Qual foi o motivo que fez com que uma lembrança que ela havia deixado intocada por 10 anos se tornasse desnecessária? Posso fazer uma pergunta, disse Saki, que até então havia permanecido em silêncio. Sim, pode prosseguir. Qual é a sua relação com o homem que vimos mais cedo? Contrariando todas as minhas expectativas, ela perguntou algo completamente sem relação com o assunto. Eu já estava preparado para fazer um comentário, quando de repente Etsuko-san ficou vermelha como um pimentão e baixou os olhos. Para falar a verdade, vamos nos casar no mês que vem. Saki provavelmente adivinhou o relacionamento deles imediatamente. Eu não. Que menina perspicaz. Parabéns, disse Saki secamente, como se não entendesse o significado das palavras de Etsuko-san, mas Etsuko-san agradeceu sem se ofender. Como você o conheceu? Ele é um amigo de infância, ou talvez fosse algo como vizinho da porta ao lado. Perdemos completamente o contato quando me mudei, mas ele por acaso frequentava a loja onde eu trabalhava, sabe? Eu a ouvi sem questionar se ela realmente era capaz de trabalhar. Mas a princípio, eu não percebi quem ele era, e como eu usava o sobrenome do meu pai quando ainda morava aqui, ele também não percebeu quem eu era. Isso continuou assim até eu visitar os pais dele para me apresentar. Foi uma grande surpresa. Um encontro fatídico.
Sim, com certeza. Etsuko-san estava sorrindo, mas uma sombra ou algum tipo de hesitação pairava em sua expressão. Há algum problema? Perguntei sem pensar, suspeitando que ela estivesse com problemas conjugais. No entanto, desta vez ela ficou visivelmente tensa. Lamentei minha própria estupidez. Eu não tinha pensado nisso há poucos instantes. Sobre o motivo pelo qual uma lembrança que ela havia deixado intocada por 10 anos se tornou desnecessária. Se ela tivesse que esquecer isso agora, só haveria um motivo. A lembrança que ela queria esquecer era um obstáculo para o seu casamento, para sua felicidade. Por isso, ela queria esquecer isso antes do casamento. De repente, o telefone tocou, quebrando o silêncio pesado. Etsuko-san se levantou depois de pedir licença e foi até o telefone. Ela atendeu a ligação depois de pegar a caneta com bloco de notas que estava ao lado do aparelho. Provavelmente, ela havia adquirido o hábito de gravar suas ligações. Sim, o Vajima falando, pai. Toda a minha atenção estava voltada para Etsuko-san, que falava e prendia a respiração alternadamente. Se não me falha a memória, ela não mantinha mais contato com o pai divorciado. Não queria ser indelicado, mas não pude deixar de aguçar os ouvidos. Como você descobriu? Vovô? Entendi. Aparentemente ela não havia informado ao pai que tinha voltado a morar aqui. O avô dela entrou em contato com ele quando o casamento foi oficializado. Eles continuaram conversando por um tempo. O reencontro entre pai e filha foi tudo menos emocionante. Etsuko-san não queria vê-lo novamente. Ela rejeitava qualquer contato com ele. Você se lembra do que eu disse no funeral da minha mãe? Por favor, esqueça. Eu também esquecerei. E por favor, fique longe de mim, disse ela sem expressão, e desligou o telefone, soltando um suspiro. Seu rosto demonstrava angústia. No entanto, ao se lembrar de nossa presença, ela rapidamente esboçou um sorriso. Você manteve contato com seu pai? Não. Esta foi a primeira vez desde o funeral da minha mãe. Apesar de tudo, o reconheci pela voz. A gente se lembra dessas coisas para sempre, não é? Etsuko-san pareceu surpresa por ter reconhecido o pai pelo telefone. Já haviam se passado cerca de 10 anos. Eu sentia que esse era o vínculo entre pais e filhos, e que não tinha nenhuma relação com memórias e coisas do tipo. Que tipo de pai ele era? Ele não é uma pessoa má. Ele apenas discutia frequentemente com a minha mãe sobre a minha educação. Ele era contra a ideia de eu manter um diário. Queria me criar como uma criança normal. Minha mãe sempre dizia que ele se preocupava demais com o que os vizinhos pensavam. Eu também acho. De fato, manter um diário tão detalhado era um pouco anormal de uma perspectiva normal. Mas como houve um acidente, isso era inevitável. Mas aparentemente, o pai dela não conseguia pensar assim. Você guarda algum rancor contra ele? Esse não é o problema. É algo completamente diferente. Eu não o odeio, nem guardo rancor dele. Eu simplesmente não quero ter nada a ver com alguém com quem minha mãe cortou relações, porque senão seria como se eu a estivesse traindo. E eu não quero traí-la mais. Manter contato com o pai, com quem a mãe rompeu relações, equivale a traí-la. Ou haveria outro motivo? De qualquer forma, a julgar pelo jeito que ela falava, ela não tinha nada contra o pai, mas simplesmente se mantinha afastada por causa da mãe. Mas ainda assim, não pude deixar de ficar surpreso com o fato de ela se lembrar tão bem desse tipo de coisa. Ah, será que estraguei o clima? Ah, certo. Por favor, espere um momento. Etsuko-san forçou um semblante alegre e foi para outro cômodo. Ela voltou carregando um vestido de noiva branco como a neve. Não entendo muito de vestidos de noiva, mas o modelo parecia um pouco antiquado. Meu pai escolheu este vestido para minha mãe. Hideki-san se ofereceu para comprar um novo para mim ou alugar um, mas eu insisti em usar este. Quero demonstrar pelo menos um pouco de respeito filial. Etsuko-san segurou o vestido à sua frente. Ela teria ficado ótima com ele. Venha cá, Maino-san. Chamada por Etsuko-san, Saki caminhou hesitante em sua direção. Etsuko-san virou Saki de costas e segurou o vestido na frente dela. Gostou, Kuruzu-san? Com um sorriso travesso, ela perguntou o que eu tinha achado. Não me maltrate para animar o ambiente. Não posso dizer que gosto disso, posso? Penas finas fazem pássaros finos. Eu sabia que você diria isso. O quê? Você queria que eu te elogiasse? Não, de forma alguma. Não fique com raiva. Não estou com raiva. Mas você é. Qualquer que seja. Ouvi Etsuko-san sussurrar em seu ouvido. Ele é apenas tímido, quando Saki se afastou de mim. Por favor, diga essas coisas que me são escondidas. O desfile de moda de Saki continuou por um tempo até que Etsuko-san ficou satisfeita, e então ela voltou para o outro quarto para guardar o vestido. Saki olhou para mim com um olhar inquisitivo. Não, ela não estava pedindo minha opinião. Eu sei. Desde a ligação do pai, Etsuko-san vinha se comportando de maneira um tanto estranha. A cena que ela fez agora há pouco pareceu forçada. Talvez eu só tenha sentido pena, mas esperava que o casamento lhe trouxesse felicidade, pois as preocupações com os pais, o acidente e suas sequelas a atormentavam. Eu queria que ela esquecesse aquela lembrança, custasse o que custasse. Saki provavelmente pensava da mesma forma. De repente notei algo se mexendo do lado de fora da janela. Abri a cortina e dei uma olhada. Alguém estava espiando a casa por trás da parede. Ele se abaixou rapidamente, mas já era tarde demais. Quem é você? Tokia? Saí correndo sem nem mesmo responder a sua pergunta. Olhei rapidamente na direção para onde o homem tinha fugido. Ele estava virando a esquina. Apressei-me a segui-lo. Quando virei a esquina, avistei-o por trás. Ele não estava tão longe. Sem querer me gabar, estou em boa forma. Enquanto eu acelerava atrás dele, ele virou outra esquina. Como estávamos em uma área residencial, havia muitas filiais, mas quase ninguém nas ruas, então eu não ia perdê-lo de vista. Ele continuava fugindo desesperadamente. Mas eu era mais rápido. A distância entre nós diminuiu gradualmente. Estendi a mão. Só mais um pouco. O homem se virou para olhar para trás, naquele instante, sua velocidade diminuiu ligeiramente.
Minha mão o tocou. Eu me lancei em cima dele. Com todo o vigor, nós dois rolamos no chão. No entanto, minha mão não o soltou. Te peguei. Agarrei o homem caído e o virei de barriga para cima. Eu reconheci o rosto dele. Quando voltei ao meu quarto para guardar meu vestido de noiva, os diários encaixotados e um álbum aberto me chamaram a atenção. Eram coisas que significavam muito mais para mim do que o vestido de noiva. Os preciosos diários que minha mãe havia comprado para mim. A foto preciosa minha com minha mãe. Preocupada comigo e com a minha memória falha, ela comprou inúmeros diários para mim. Tirou inúmeras fotos minhas para o álbum. Não só nas férias, mas também em eventos escolares e até em dias normais. Graças a ela, consegui preservar muitas das minhas lembranças. Se não fosse pela minha mãe, e se eu não tivesse continuado a fazer o que ela me dizia, eu já estaria vazia como uma folha em branco. Mas eu ia traí-la. Eu ia trair minha mãe, que desejava minha felicidade mais do que qualquer outra pessoa. Me perdoe, mãe. Abracei o diário. Não consegui conter as lágrimas. Me perdoe, mãe, mas vou deixar essa lembrança para trás e ser feliz. Mesmo agora ainda hesito em apagar essa lembrança. Mas uma palavra da minha mãe me levou a essa decisão. Não preciso de nada se você alcançar a felicidade. Essas foram as palavras que ela me deixou um dia antes de falecer. Ela não havia previsto sua morte, mas essas palavras se tornaram, por acaso, algo como seu último testamento. E a sua vontade permaneceu viva no meu coração. Portanto, eu iria traí-la. Consegui proteger seu último testamento, mesmo que isso a tenha traído. Você desejou a minha felicidade mais do que qualquer outra pessoa, então você vai entender, não é? Portanto, eu vou alcançar a felicidade. Então, por favor, me perdoe. De repente, o sino tocou. Guardei o diário e me dirigi à entrada depois de enxugar as lágrimas. Kuruzu-san e Mainu-san não estavam na sala de estar. Embora perplexo, fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Prendi a respiração. Pai? Hideki-san. Para começar, você poderia sair de cima de mim, disse ele com um sorriso irônico. Aparentemente, ele não pretendia mais fugir. Por hora, decidi ouvi-lo e o deixei em paz. Hideki-san se levantou enquanto tirava as manchas do terno. Eu o imitei. Nossa, eu costumava correr maratonas quando era jovem, mas parece que ando fazendo muito pouco exercício. Você deu uma espiada na casa agora há pouco, não é? Perguntei para ter certeza, mas ele admitiu imediatamente. E por que você fez isso? Eu estava preocupada. Olha, você conhece a Itsuko-san. Depois de ouvir aquela história sobre comprar antiguidades, suspeitei que você pretendia enganá-la. Como não conseguia me livrar das minhas preocupações, voltei para dar uma olhada. Mas ficar observando vocês seria como dizer, não confio em vocês, então observei de fora. Entendendo o que ele queria dizer, assenti com a cabeça. Do ponto de vista dele, era natural que se preocupasse com ela. Ainda mais porque a conhecia bem. Posso perguntar? O que? O que a trouxe aqui? Nunca ouvi falar de antiguidades entre os pertences dela. Como parece haver um mal-entendido, deixe-me explicar que os artigos que nossa loja comercializa são um pouco diferentes das antiguidades que você conhece. Peço desculpas pela falta de explicação, mas digamos apenas que são especiais. Relíquias não são de conhecimento geral. Se eu tivesse lhe dito que manuseávamos ferramentas com um poder especial, ele teria ficado ainda mais desconfiado de nós. Talvez da próxima vez devêssemos nos passar por funcionários de uma loja de usados que vieram comprar utensílios domésticos e eletrodomésticos. Em outras palavras, na casa dela há algo de valor para a nossa loja. É algo que ela herdou da mãe. Tokia, chamou Saki, correndo em minha direção com a respiração ofegante. Aparentemente, ela havia me seguido. Ainda bem, eu estava prestes a me perder. Então por que você simplesmente não ficou lá? Eu não fazia ideia do que estava acontecendo quando você saiu correndo de repente. Hideki-san? Hideki-san era aquele personagem suspeito? Personagem suspeito? Não exagere. Hideki-san estava apenas observando o que estávamos fazendo. Sério? No caminho para cá, ouvi pessoas comentando sobre um sujeito suspeito que estava rondando por ali de novo, então tive certeza de que era ele. Ah, sobre isso. Recentemente, houve relatos de um indivíduo suspeito por aqui. Eu mesmo não o vi, mas, segundo nossos vizinhos, ele anda espiando a casa dela. Mas não sou eu. Dizem que ele tem uns 50 anos. Um indivíduo suspeito, com cerca de 50 anos, está rondando a casa de Etsuko-san? Ela não havia mencionado nada sobre tal pessoa. Não tínhamos ninguém em mente. Não, espere. Um homem de uns 50 anos? Nunca o conheci, mas há um suspeito. Considerando a idade de Etsuko-san, ele deve ter mais ou menos essa idade. Ele apareceu recentemente? Bem, sim. Recentemente, os avós dela também haviam entrado em contato com ele. Como era a casa onde ele havia morado no passado, não seria surpresa se ele soubesse o endereço. Pensando bem, houve um telefonema não faz muito tempo. E se fosse para saber se ela estava em casa? Aquele homem pode ser o pai da Itsuko-san. Não, o pai dela se divorciou e não está mais presente. Eles não se veem há mais de 10 anos. Por que você? Eu ia perguntar porque ele sabia, mas é claro que sabia. Hideki-san era amigo de infância dela e provavelmente conhecia o pai dela pessoalmente. Percebi outra coisa. Não foram apenas Etsuko-san e seu pai que sabiam o que aconteceu 10 anos atrás. Hideki-san também pode saber. Mas como mero funcionário de uma loja de antiguidades, eu não tinha condições de lhe perguntar sobre isso. Para começar, não havia tempo mesmo. Saki, nós vamos voltar. Hideki-san, você também.
Deixando para trás apenas essas palavras, corri de volta para a casa de Etsuko-san sem esperar por uma resposta. Talvez tenha sido um pensamento absurdo. Talvez fosse um absurdo. Mas era algo em que eu vinha pensando o tempo todo. Desde que percebi que havia uma ligação entre a lembrança de 10 anos atrás que ela queria esquecer e o falecimento de sua mãe. Se foi apenas um acidente, não havia segredo a esconder. Se foi apenas um acidente, não havia segredo para esquecer. Isso é uma hipótese. Mas se o reencontro de Etsuko-san e Hideki-san tivesse desencadeado algo, se eles compartilhavam um segredo e o casamento era uma pedra no sapato do pai dela, faria sentido que a ação dele fosse desencadeada agora. Mas o que ele faria depois de tanto tempo? Essa era a questão. Abri a porta e entrei correndo na casa dela. Etsuko-san, gritei, mas não houve resposta. Corri pelo corredor e pulei para dentro da sala de estar. Etsuko-san não estava em lugar nenhum, mas em seu quarto, encontrei um homem. Um homem de aproximadamente 50 anos e com alguns cabelos brancos, virou-se para mim, surpreso. Em suas mãos, um álbum e um diário. Quem é você? Você é o pai da Etsuko-san, não é? Sim. Onde ela está? Mesmo falando em voz alta, ela não apareceu. O que você fez com ela? Calma, disse Saki, que entrou alguns instantes depois, agarrando-se a mim por trás e me impedindo de atacar o velho. Os sapatos dela não estão aqui. Para onde ela foi? Ah, ela recebeu uma ligação e simplesmente foi embora. Ela me pediu para cuidar da casa. Cuidar da casa? Senti como meu sangue fervendo se acalmou depois de ouvir aquela resposta surpreendente. Esta também é a casa dele, então por que ele não deveria estar aqui? Disse Saki. Bem. No entanto, após ouvir isso, o pai de Etsuko-san endireitou-se e disse com um sorriso amargo. Esta não é mais a minha casa. Abandonei este lugar. Nem sequer tenho mais o direito de me chamar de pai dela. Como você disse, eu não deveria estar aqui, declarou ele, levantando-se. Vocês dois são amigos dela? Ah, sim. Mais ou menos, assenti vagamente sem saber como responder. Posso sair de casa aos seus cuidados então? Acho que vou embora. Você não quer esperar o retorno dela? Na verdade, vim entregar a ela o dinheiro que havia separado para o casamento dela, mas ela não aceitou. Vou entregar ao meu sogro. Por favor, transmita meus cumprimentos a ela. E diga também que não a incomodarei mais. Espere um momento, por favor. Saki, vá buscar a Etsuko-san. Eu não tinha certeza se podia simplesmente deixá-lo ir, então queria que Saki trouxesse Etsuko-san, mas o pai dela disse. Ela está se encontrando com Hideki agora, então por favor, não os perturbe. O que ele acabou de dizer? Hideki-san? Ele acabou de ligar. Ou você não conhece o Hideki-kun? Ele é o futuro marido dela. Nós sabemos. Mas Hideki-san esteve conosco até agora. Pensando bem, ele não tinha voltado aqui conosco. Quando você recebeu a ligação? Agora mesmo. Poucos instantes antes de você chegar. Parecia ser uma questão urgente. O que isso quer dizer? Quase como se quisesse nos fazer sentir saudades dela. Comecei a sentir fortes receios. Será que eu havia entendido algo completamente errado? Um pensamento me ocorreu. Um pensamento que eu já havia tido antes. Não são apenas Etsuko-san e seu pai que sabem o que aconteceu há 10 anos. Hideki-san também pode saber. Por que deixei passar a oportunidade que estava um passo à frente? A possibilidade de Hideki-san, seu amigo de infância, estar envolvido no incidente. Desculpe, mas por favor, nos diga se você sabe o que aconteceu há 10 anos. O rosto do pai dela empalideceu visivelmente. Certo, a mãe dela faleceu. O que aconteceu na época? Acrescentei. Minha esposa escorregou e caiu da escada. Infelizmente ela. Só isso. E quanto a Etsuko-san naquela época? Aparentemente, ela foi trancada em seu quarto no segundo andar porque se comportou mal. Só isso. Ela não disse mais nada? Por favor, nos diga. É importante. Após um breve silêncio, ele murmurou. Tudo bem. Ela disse que Hideki-kun empurrou a mãe dela. Fiquei sem palavras. Só a encontrei uma vez no funeral. Ela me contou naquela ocasião. Mas na época, ele ainda estava no ensino fundamental, então jamais teria feito isso. Suspeito que ela inventou tudo porque não queria se culpar, pois acreditava que isso não teria acontecido se ela não tivesse se comportado mal. Finalmente percebi qual era a lembrança de 10 anos atrás que ela queria esquecer. Há 10 anos, Etsuko-san testemunhou Hideki-san matar sua mãe. Mas seu pai não acreditou nela. Ninguém acreditou nela. Como ela não confiava na própria memória, escreveu a verdade na relíquia e a engoliu para garantir que não se esqueceria. Não sei por que ela a engoliu. Talvez para se lembrar ou para esconder algo. No entanto, ela reencontrou Hideki-san. Ela o reencontrou sem saber quem ele era e se apaixonou. Portanto, ela queria esquecer a verdade sobre a morte de sua mãe. Ela queria esquecer que o homem que amava havia matado sua mãe. Diga-me mais uma coisa, perguntei. Será que o cérebro dela realmente sofreu danos que causaram problemas de memória? O pai dela regalou os olhos. Isso foi o suficiente para mim. A memória dela está funcionando corretamente, certo? Durante a conversa com a senhora Etsuko, tive dúvidas diversas vezes. Quando lhe perguntávamos sobre o passado, ela sempre consultava o computador, mas nunca houve nenhuma contradição com o que ela havia dito antes. Embora fosse esquecida e distraída, sua memória de longo prazo parecia perfeita. Tudo que ela havia esquecido era bastante normal. Também não me lembro por quanto tempo esqueci coisas na escola primária. Não me lembro do que comi há uma semana. Mas ela achava estranho esquecer essas coisas. Ela não tinha confiança na própria memória. Não, ela era obcecada em pensar que tinha. Como você disse, a memória dela está funcionando perfeitamente bem. Ela só sofreu uma perda de memória, mas a memória em si não foi afetada. Claro,
Ela é muito esquecida e tem dificuldade para se lembrar de rostos, mas não há muita diferença em relação aos outros. O médico também confirmou que não há nenhum problema no cérebro dela. Então por que ela pensa assim de si mesma? Minha esposa é a origem de tudo isso. Quando Etsuko esquecia alguma coisa, ela se convencia de que a culpa era de um acidente e a obrigava a memorizar um monte de coisas inúteis. Ela comprava diários para Etsuko e a fazia escrever neles todos os dias. Com detalhes extremos, Etsuko tinha que escrever o que pensava, o que fazia e até coisas sem importância, como o que tinha comido. Se ela não escrevesse no diário, minha esposa a espancava e a trancava no quarto até que ela terminasse a anotação. Nua, inclusive. Eu frequentemente discutia com minha esposa por causa disso. Essa também foi a causa do nosso divórcio. Quando eu a repreendia e dizia que ela estava indo longe demais, ela gritava comigo dizendo que eu não estava pensando em Etsuko. Mas eu conseguia entender por que ela se tornou assim. Havia algum motivo? O acidente de Etsuko. Mas não o acidente em si. Depois do acidente, ela ficou inconsciente por uma semana. Quando finalmente acordou e olhou para a mãe, suas primeiras palavras foram: "Quem é você?" Provavelmente suas memórias estavam apenas um pouco confusas. Ela a reconheceu logo depois. Mas isso não diminuiu o choque que minha esposa sentiu. Pelo fato de Etsuko ter perdido as lembranças do passado, ela chegou à conclusão de que a memória de Etsuko estava defeituosa. Portanto, tentou fazê-la se lembrar de mais coisas do que o necessário. Por causa disso, Etsuko também começou a acreditar que sua memória estava defeituosa. Não importava o quanto eu dissesse o contrário, ela simplesmente não acreditava em mim. Etsuko-san nos disse que não conseguia esquecer o que aconteceu 10 anos atrás. Não é para menos. Quem esqueceria a morte da mãe depois de apenas 10 anos? É natural que a gente não consiga esquecer isso por toda a vida. É natural que a gente se lembre. A informação sobre a sua memória deficiente me induziu ao erro. Foi algo completamente normal. Desculpe, mas ela disse para onde foi? Ela saiu às pressas, sabe? Mas acho que ela escreveu um memorando. Fui até o telefone. Ao lado do telefone havia um bloco de notas e uma caneta. Um bloco de notas bem grosso. Ela provavelmente tinha o hábito de fazer anotações, já que não confiava na própria memória. É óbvio, mas o lembrete onde ela havia anotado o ponto de encontro tinha sido arrancado. Mas ainda estava lá. O local do encontro ainda estava escrito lá. Peguei a caneta e passei-a sobre o novo memorando. Com cuidado para não pressionar muito, pintei o memorando de preto. Finas linhas brancas tornaram-se visíveis na superfície preta. A pressão da caneta dela havia deixado uma marca na folha de baixo. Mas todas as impressões que haviam sido feitas ao longo do tempo se sobrepuseram, tornando impossível a leitura. Como várias letras se sobrepunham, parecia apenas um padrão que não podia ser lido ou que podia ser interpretado de qualquer maneira. Agucei os olhos e olhei novamente para o memorando. No entanto, quanto mais tentava, menos conseguia entendê-lo. Tóquio. A voz inquieta de Saki acariciou minhas costas. Foi então que um ruído doloroso me passou pela cabeça? Etsuko-san e Hideki-san estavam frente a frente. Não sei onde é isso. Etsuko-san estava de costas para uma cerca, e Hideki-san estava de pé na frente dela. Eu estava observando essa cena de longe. Para ser mais exato, era como olhar de um prédio mais alto para o telhado de um prédio mais baixo. Etsuko-san balançava a cabeça negativamente. Não consegui decifrar sua expressão. Só conseguia ver suas costas. Provavelmente ela estava tentando lhe fazer um apelo, mas não conseguia entender o que ela disse. Hideki-san aproximou-se dela lentamente. Ela deu um passo para trás, mas teve que parar porque esbarrou na cerca. Atrás da cerca não havia nada. Meu campo de visão deslocou-se para baixo. Abaixo da cerca havia uma parede com janelas. Havia muitos vidros de janela, cuidadosamente dispostos em intervalos regulares. Um prédio de apartamentos? Não. Havia um relógio redondo na parede. Meu campo de visão voltou a subir. Ao mesmo tempo, Etsuko-san se curvou para trás e foi empurrada por cima da cerca. Tokia. A voz potente de Saki me trouxe de volta. O futuro que meu olho direito artificial, uma relíquia chamada visão, me mostrará era o pior que poderia acontecer. O que está errado? Se não fizermos nada, a Etsuko-san vai ficar. Eu estava prestes a dizer matou, mas me contive. Não podia dizer isso na frente do pai dela. Mas Saki aparentemente já tinha adivinhado. Onde ela está? Perguntou ela. Na escola. Um telhado cercado, janelas dispostas regularmente, um relógio na parede. O único edifício que incorporava todos esses elementos era uma escola. Eles estão na escola. Olhei novamente para o memorando. As letras ilegíveis. Nelas reconheci algo. Escola fechada. É aquela escola fechada. O lugar que Vision me mostrou era, sem dúvida, o telhado de uma escola. A Etsuko-san ia ser empurrada do telhado pelo Hideki-san. Olhei para o relógio. Eram 18h45. O horário que eu tinha visto no relógio da escola era alguns minutos antes das 19 horas. Ainda poderíamos chegar a tempo, mas não tínhamos muita coisa. Precisávamos nos apressar. Rápido, Saki. Saí correndo de casa e fui em direção à escola fechada. Pulei o portão de metal trancado com corrente e entrei na área escolar. Provavelmente, Saki não conseguia me acompanhar e ainda estava em movimento. Mas eu não podia esperar por ela. Esta escola era composta por 2 edifícios com um pátio entre eles. Os edifícios estavam identificados como Edifício A e Edifício B. Quase todos os vidros das janelas estavam quebrados e o pátio estava coberto por uma nuvem de poeira, indicando a idade da escola. As portas também haviam sido arrancadas, destruídas por alguém desatento. Isso facilitou o acesso aos edifícios. Segundo a revista Vision, eles estavam no telhado. A questão era qual?
Comparei os dois edifícios. No entanto, ambos pareciam iguais, tornando difícil determinar qual deles Visão havia me mostrado. Eles só estavam conectados no primeiro andar, então eu teria que descer até o primeiro andar se escolhesse o errado. O prédio que Vision me mostrou tinha uma cerca, janelas e um relógio, mas esses itens existiam em ambos os prédios. Qual deles é? Comparei os dois prédios escolares como se fosse um daqueles jogos de encontre as diferenças, mas não descobri qual era. Virei-me para o portão da escola. Não havia sinal de Saki. O que esse lerdo está fazendo? Se ela estivesse aqui, poderíamos ter nos dividido em grupos. Ao olhar para o relógio, percebi que já eram quase 19 horas. O tempo limite estava quase acabando. Não havia tempo para esperar por Saki. Qual devo escolher? Vou ter que seguir meu instinto. No momento em que pensei nisso, percebi. Havia uma diferença. A altura deles. Ambos tinham 3 andares, mas seja por um erro de cálculo ou devido ao terreno, o edifício era um pouco mais alto. Sem hesitar um instante, escolhi o prédio mais baixo, o prédio B, e entrei. Não havia garantia de que realmente se tratava do edifício B. Meu único motivo era que, na minha visão, eu havia olhado de um prédio mais alto para um prédio mais baixo. No entanto, a única função da visão é me mostrar a morte de alguém. A perspectiva não importa de forma alguma. Em outras palavras, não havia certeza se eu havia olhado do prédio A para o prédio B. No entanto, naquele momento eu não tinha mais nada em que me apoiar. Corri até o telhado num instante e abri a porta de metal. Minha previsão se confirmou. Mas eu não tive a menor sorte. Não devo culpar minha sorte por isso. Se eu tivesse que culpar alguém, seria minha lentidão de raciocínio ou minha indecisão. Quando cheguei ao telhado, Etsuko-san já não estava mais em lugar nenhum. A única coisa que vi foram as costas de Hideki-san e uma figura que desaparecia para além da cerca. Hideki-san se virou. Seus olhos estavam vermelhos e sua respiração descontrolada. Em contraste com seus lábios absurdamente trêmulos, seus olhos estavam tão arregalados que ele nem conseguia mais piscar. Ele precisou de apenas alguns segundos para recuperar a compostura depois de me reconhecer. Com isso, ele recuperou a compostura. Mesmo tendo empurrado sua futura esposa, ele recuperou a compostura em meros segundos. Por que você está aqui? Para te impedir de matá-la. Hideki-san arregalou ainda mais os olhos. Será que ele pensou que eu não o tinha visto? E isso é. Nem tente me convencer de que foi um acidente, declarei. Ele engoliu a palavra que estava prestes a dizer. Diga-me por quê? Para me proteger. Ele percebeu que não conseguia mais se justificar com palavras e admitiu que a havia empurrado. Mas eu não conseguia entender o motivo dele. Para se proteger? Sim. Ela já te deu uma ideia geral, não é? Sobre o que aconteceu há 10 anos. Hideki-san assentiu em silêncio. Então você matou a mãe dela? Ele fez uma careta porque aparentemente eu havia reaberto uma ferida antiga. Foi um acidente. Só porque a Itsuko brincou comigo antes de irmos para casa, ela foi espancada e trancada por aquela bruxa. Eu não sabia por que ela estava tão brava. A Itsuko estava chorando. Chorando para que a soltassem. Então, tentei ajudá-la. Quando fiz isso, acabei discutindo com a mãe dela, e no fim ela perdeu o equilíbrio e... Eu ainda era criança e estava desesperado para ajudar a Itsuko. Não foi de propósito. Para a mãe de Itsuko, manter o diário era mais importante do que brincar. Ela queria que a filha escrevesse no diário, mesmo que isso significasse trancá-la em casa. Mas para Hideki isso não tinha importância. Ele só queria ajudar a amiga que chorava. Mas isso não importava naquele momento. Esses arrependimentos eram completamente insignificantes, porque eles não explicaram nada. Isso não justifica matá-la. Mesmo que ela tenha me procurado para se vingar, seu rosto contorcido ficou ainda mais retorcido. Uma risada ecoou. Mas uma risada amarga. É uma história ridícula. Como ela havia mudado o sobrenome, comecei a namorar com ela sem nem perceber que ela era Itsuko. Só me dei conta quando visitei meus pais para apresentá-la como minha noiva. Meu coração afundou quando ela disse que já havia morado ali, apontando para a casa ao lado da nossa. Depois disso, ela se deu ao trabalho de voltar para a casa antiga. Foi então que percebi que ela havia me abordado, fazendo parecer uma coincidência. Ela não demonstrou qualquer sinal de tal intenção, mas ela fazia isso quando estava sozinha comigo. Todos os dias. Como se não precisasse mais esconder porque eu tinha percebido. Ela escrevia aqueles diários detalhados de forma provocativa, dizendo que era para se lembrar dos acontecimentos do dia, para me dizer indiretamente que não tinha esquecido o que eu tinha feito. Mas toda vez que eu discretamente perguntava sobre o passado dela, ela fingia ignorância. De propósito. Para me fazer de bobo. Eu experimentei em primeira mão o que significa apertar os parafusos aos poucos. Eu não conseguia mais dormir no mesmo quarto que ela. Não conseguia dormir porque tinha muito medo do que ela poderia me fazer. O fator decisivo foi que ela entrou em contato com o pai depois de 10 anos. Tentei me convencer de que ela fez isso para o nosso casamento, mas ela continuava negando, mesmo depois de eu perguntar várias vezes. Eu tinha certeza de que eles estavam tramando algo. Cada vez que eu via o boato de um cara suspeito espiando a casa dela, pensava que ele estava realmente observando a minha. Eu vivia com medo de que ele invadisse minha casa e não pregava o olho. Eu estava no meu limite. Portanto, você a chamou até este telhado para esclarecer as coisas? Sim. Ela negou, não é? Ah, ela fez sim. Mas, claro que sim. Porque ela nunca teve essas intenções desde o início. Você não sabe de nada. Mas eu quero. Afinal, ela nos pediu para apagarmos suas memórias de 10 anos atrás. Hideki-san fez uma careta de perplexidade, como se não conseguisse me entender. Ela tentou esquecer, porque ela te amava de coração, tentou esquecer o que aconteceu há 10 anos. Mas não conseguiu, então nos pediu ajuda. Parece que você pensa que ela entrou em contato com o pai pelas suas costas, mas foi o avô dela que entrou em contato com ele. Ela não te contou porque não sabia de verdade. Hoje foi a primeira vez que eles conversaram. Mentiras.
Soube exclusivamente pelo pai dela que ela havia dito que você matou a mãe dela 10 anos atrás. Ela não nos contou uma palavra sobre isso. Não, ela até tentou eliminar essa verdade apagando a memória do ocorrido. É mentiras, sussurrou Hideki-san horrorizado. Diga-me, que você está mentindo. Não sei se ele procurava alguém para perguntar ou se queria verificar se a pessoa a quem deveria perguntar ainda estava viva, mas ele se debruçou sobre a cerca e olhou para baixo. Naquele instante, a velha cerca começou a se curvar. Imparável, mas quase como em câmera lenta, a cerca se rompeu e Hideki-san desapareceu do telhado. Quase uma semana havia se passado desde aquele dia. Eu estava estudando muito na loja porque a segunda prova suplementar seria no dia seguinte. Decidi não usar o caderno relíquia. No fim, o caderno permaneceu sob nossos cuidados, mas ao pensar nas emoções com que a mãe de Etsuko havia dado à filha, não pude usá-lo de forma descuidada. O esquecimento é uma dádiva concedida ao homem. Mas como é que esquecemos as coisas? Acredito que isso acontece porque paramos de pensar neles. Por mais amarga que seja uma lembrança, ela gradualmente se desvanece com o tempo. Porque paramos de pensar naquele algo em nossas vidas cotidianas cruelmente imparáveis, a lembrança desaparece. Até que um dia nos esqueçamos disso. Mas por outro lado, enquanto continuarmos pensando nisso, com certeza não vamos esquecer. A lembrança sequer vai se apagar. A morte de sua querida mãe. O grande erro de seu ente querido. De jeito nenhum ela conseguiria simplesmente parar de pensar nisso. Ela certamente se lembrava disso toda vez que abria seu diário, os diários que receberá de sua mãe. Apesar de tudo, suas memórias certamente haviam se desvanecido um pouco. Esses 10 anos certamente fizeram com que suas lembranças amargas se desvanecessem um pouco. Mas ela reencontrou Hideki-san. A partir do dia em que percebeu quem ele era, ela começou a pensar nisso novamente. Ela se lembrava daquele dia repetidas vezes. Ela queria esquecer aquelas lembranças porque o amava. Mas quanto mais tentava fazê-lo, mais se lembrava delas. Seu forte desejo de esquecer, pelo contrário, fortaleceu suas memórias repetidas vezes, transformando-as em uma lembrança nítida e clara. Que ironia! Mas por que Etsuko-san se mudou para a casa ao lado da do Hideki-san? Eu me perguntei. Provavelmente ela queria estar junto da mãe, na casa cheia de lembranças, mesmo que fosse só por um curto período até o casamento. Acho que essa foi a maneira sutil de Etsuko-san espiar seu pecado, disse Saki enquanto colocava uma xícara de chá preto na minha frente. O aroma doce do chá preto fez cócegas no meu nariz. Aliás, Tovaku-san estava fazendo uma careta enquanto olhava para os nossos números de vendas. Era a mesma cena de sempre. Será que chegará o dia em que me esquecerei dessa cena? De repente, a porta se abriu e a campainha anunciou a chegada de um cliente. Saki foi receber o cliente. Era Etsuko-san. Por um milagre, ela escapou com apenas um leve impacto, pois se cocheteou em um toldo e caiu em um tapete que havia sido deixado ali por acaso. Já Hideki-san, infelizmente, não teve a mesma sorte e errou o tapete. Pior ainda, caiu bem em cima da cerca que estava fincada no chão e, muito obrigado pela sua ajuda. E peço desculpas pelo agradecimento tardio. Ela foi submetida a uma investigação. Como também estávamos envolvidos, recebemos uma notificação da polícia informando que o caso foi arquivado como acidente. A polícia não sabe que Hideki-san tentou matá-la. Assim como não sabem que ele matou a mãe de Etsuko-san. Você veio por causa disso? Perguntou Tovaku-san, erguendo o caderno. Etsuko-san balançou a cabeça. Pode ficar com ele. Tem certeza? Não combinamos que eu só levaria algumas páginas? Está tudo bem. Já tenho lembranças suficientes da minha mãe e não preciso de mais nada. Percebi que ela não estava com o computador. Ela olhou para mim e assentiu com a cabeça. Não carrego mais isso comigo. Finalmente consegui acreditar no meu pai. Meu cérebro não sofreu nenhum dano e minha memória não está comprometida. Talvez fosse esse tipo de confiança que ela precisava o tempo todo. Não eram vários diários, e certamente não um caderno que lhe permitisse lembrar de alguma coisa. É realmente curioso. Até então, eu acreditava que minha memória estava confusa, mas agora me parece muito nítida. Uma lágrima rolou por sua bochecha. Ela parecia muito, muito triste. Etsuko-san? Na verdade, tudo está tão claro. Seja a morte da minha mãe ou a tentativa de Hideki-san de me matar, eu me lembro de tudo com muita clareza. Está tudo tão insuportavelmente claro. Então, Etsuko-san está com frio. Existe algum caderno que me faça esquecer tudo que escrevo nele?